O vereador Fabiano André Piccoli desempenhou até o final do ano passado o papel de líder do governo Clayton Gonçalves na Câmara de Vereadores de Farroupilha. O parlamentar sempre defendeu as ações e projetos da administração Clayton e Pedroso no Legislativo Municipal. Nas últimas sessões do ano passado, após muitas cobranças e manifestações da oposição sobre o projeto Farroupilha 2020-2040, Fabiano Piccoli defendeu o plano no Legislativo Municipal. O vereador não aceitou a justificativa dada pela oposição de que não houve tempo para discutir a matéria na Casa Legislativa. Fabiano Piccoli cita as principais fases do projeto Farroupilha 2040. Durante todo esse ano, nós tivemos quase 20 audiências públicas diretamente e que conseguiu ser reconhecido pelos relatórios das audiências em torno de 1.000 pessoas. Mas a informação que nós tivemos da coordenadora, da FRAM, é de que mais de 4.000 pessoas participaram, de uma forma ou de outra, das plenárias dos 6 eixos que o plano teve. Gestão pública, desenvolvimento social, qualidade de vida, infraestrutura, economia e inovação. Então, foram eixos estratégicos pensados para dar um norte, um horizonte para a Farroupilha para os próximos 20 anos. E aqui eu quero fazer um resgate histórico. O ano passado, numa conversa com o empresário Eduardo Bom, da Bom Distribuidora, e ele tem a Transleão em Nova Milano, ele me cobrou: Fabiano, o que Farroupilha está fazendo para o futuro? O que a Câmara de Vereadores está debatendo para o futuro? E aí eu comecei a falar dos projetos. Não, Fabiano, eu quero saber que olhar de futuro esse governo tem para a Farroupilha. E eu não soube dizer. Comecei a falar dos projetos pequenos que nós temos, mas são grandes, mas são mini projetos. E ele disse: mas Farroupilha não tem um norte. E havia um grupo de estudos dentro do Executivo, formado por uma equipe, aqui o Gilmar fazia parte dela, e foi levada essa sugestão, só que a ideia era de 50 anos. E chegando no prefeito Clayton, decidiu-se fazer um projeto para 20 anos, e aí surgiu o 2040. E se eu estou mentindo, Gilmar tem a liberdade de me corrigir. Então essa ideia surgiu de um empresário de Farroupilha, de uma pessoa preocupada com o futuro de Farroupilha. Foram se eu não me engano, foram 16 plenárias e mais uma plenária final de debates, com a participação de diversas pessoas, servidores públicos, sociedade civil, convidados, e que resultou, então, nesse livro que cada uma das bancadas recebeu, aonde nós temos, aos moldes de um planejamento estratégico, um diagnóstico e ações de curto, médio e longo prazo. E aqui eu vou tomar a liberdade de falar algumas ações de um dos sub-eixos, que é a valorização dos espaços públicos. Ações de curto prazo: manutenção básica dos espaços públicos existentes, estruturação das equipes qualificadas para a segurança e manutenção permanente dos espaços públicos, padronização das paradas de ônibus, funcionamento dos museus em horário alternativo, acessibilidade em todos os espaços públicos, remoção da poluição visual dos elementos de publicidade em fachadas e vias, padronização de mobiliário urbano, corredores verdes em avenidas, restauração do prédio da biblioteca pública, ações de médio prazo, 2025-2032, implementação de ciclovias e ciclofaixas, teatro municipal com revitalização do complexo do Santa Rita, implantação de lixeiras subterrâneas, solução para a superlotação de cemitérios, implantação de fiação elétrica subterrânea, construção de praças em bairros, pontos de recarga elétrica veicular, criação do Centro Cultural no Largo Carlos Fetter,
E agora ações de longo prazo 2033-2040. Alternativas sustentáveis e tecnológicas de cemitérios, utilização de barragens como área de lazer. Aí eu me pergunto, vereador Jonas, quais dessas ações de médio, curto e longo prazo são ações que vai comprometer um próximo prefeito? Ou os próximos prefeitos? Aí eu faço minhas suas palavras de um exemplo do prefeito Clayton, que não colocou a UPA aonde ela estava prevista e buscou uma outra alternativa. Ou seja, ele mudou uma diretriz do governo passado. Essas diretrizes aqui também podem ser alteradas a qualquer instante. Diferente de um PPA que é para 4 anos, essas são diretrizes para 20 anos. Que a qualquer momento elas podem ser alteradas. Historicamente, a Câmara de Vereadores, o prefeito sempre teve maioria. E o projeto de lei que foi reprovado, ele dizia que, no artigo 3º, cada eixo do plano realizará anualmente audiência pública envolvendo a participação da sociedade civil e poder público, objetivando analisar a realização de ações relacionadas aos objetivos dos eixos e subeixos do último ano e dispondo sobre a alteração ou não das metas previstas. E no parágrafo único diz que a exclusão ou alteração dos resultados estratégicos ou a inclusão de novas metas deverá ser precedida de audiência pública na forma do caput desse artigo. Ou seja, qualquer uma das ações de curto, médio e longo prazo desse plano estratégico que foi construído com a sociedade, talvez alguns vereadores não quiseram participar e que a gente precisa respeitar. Agora, discordo plenamente de que o plano chegou aqui no dia 26 e nós não tínhamos condições de votar no dia 10. Qualquer um de nós, com a nossa capacidade intelectual, conseguiríamos fazer uma leitura desse livro. Porque a maior parte desse livro é um diagnóstico. E o diagnóstico todos nós sabemos. E as ações que comprometeriam um prefeito, nós temos 2 ou 3 páginas de cada subeixo. Ou seja, qualquer ser com uma capacidade de entendimento mínima teria condições de ler. E o prefeito queria ter entregue de forma oficial para o município, como um presente para o município. Farroupilha é a única cidade do estado do Rio Grande do Sul que passou 1 ano estudando, fazendo audiências públicas, ouvindo a comunidade. Ah, mas foram só CCs. As audiências eram abertas a todos, foram amplamente divulgadas. Nós recebíamos os convites aqui, porque depois de agosto era eu que lia aqui. Então todos nós sabíamos das audiências públicas. Então não houve tempo, não. Não posso aceitar isso. Respeito e a democracia nos afirma que nós não podemos negar a legitimidade da oposição. E aqui eu não estou negando a legitimidade da oposição. Eu respeito a oposição. Mas eu não posso me furtar de emitir a minha opinião em respeito a todos aqueles que participaram do projeto 2040. Ao Valmir Gasparim, que veio de Caxias participar de uma audiência pública sobre comércio. Nós podemos ter as nossas diferenças, podemos ter as nossas divergências com a forma que o atual prefeito age, fala ou pensa. Isso é do jogo democrático. Mas eu acredito que foi uma oportunidade perdida de nós mostrarmos para a comunidade que nós queremos construir uma nova política. Construir uma nova forma de governar. Porque aqui tem muitos projetos que, independente do próximo prefeito, ele terá que dar sequência. Mesmo não sendo aprovado pelo Legislativo Municipal, o prefeito Clayton Gonçalves já anunciou que vai implantar o projeto Farroupilha 2020-2040. TV Serra na comunidade. Repórter Leandro Adamati.